Boa noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais um tópico do jornal Árvore da Vida. O ponto que eu quero compartilhar com vocês fala de defensores do Evangelho de Jesus Cristo. Os primeiros séculos da história da Igreja foram marcados pelo declínio e a degradação do viver dos cristãos. Aos poucos, o modo e a pureza como viviam foram sendo trocados pela soberba, a pompa e o abandono ao Evangelho de Jesus Cristo. A união da Igreja com o Estado, ocorrido no século IV, fez com que ela adotasse um comportamento imperial, segundo o qual apenas sua liderança desfrutava benefícios e os chamados leigos se sujeitavam ao comando do clero sem questionar sua origem. Àquela altura, o falar das Escrituras, que é a base da genuína vida da Igreja, foi substituído pelo falar incontestável do bispo de Roma, o Papa. Sem a luz da Bíblia, o mundo foi envolto pelas trevas e o propósito de Deus para com a Igreja foi comprometido. No entanto, embora tudo parecesse perdido, Deus sempre contou com um remanescente que lutou contra a degradação e manteve o testemunho de Jesus Cristo, mesmo que isso lhes custasse a vida. No ano 653 depois de Cristo, Deus suscitou um grupo de cristãos denominado Paulicianos. A origem dessa palavra era o grande apóstolo dos gentios no primeiro século, Paulo. Os paulicianos se voltaram para os escritos desse apóstolo e os tomaram como base para seu viver. Eles romperam com a igreja estatal e se tornaram inimigos de Roma. O fato de praticarem e propagarem os ensinamentos dos apóstolos foi também a razão de receberem sobre si a sentença de morte. Por incrível que pareça, sem pecado considerado imperdoável, seu pecado considerado imperdoável pela Igreja foi refutar a adoração à imagem e trazer à tona a forma como viviam os primeiros cristãos, com pureza e simplicidade devidas a Cristo. Em 842 DC, Teodora, viúva do imperador Teófilo, assumiu a regência do trono até que seu filho atingisse a idade necessária para governar. Teodora, adepta da adoração à imagem, promulgou um decreto pelo qual todos deveriam cultuá-la. O posicionamento constante dos paulicianos logo chegou ao conhecimento da imperadora, que se insurgiu contra eles, ao determinar que deveriam ser mortos ou reintegrados à igreja com a condição de adorar as imagens que ali havia. Eles rejeitaram tal proposta. E em curto tempo, Teodora mandou matar 100.000 deles. Ela não apenas instituiu a adoração de imagem,
como perseguiu e matou os verdadeiros adoradores de Cristo. De acordo com a revelação da Bíblia, a igreja na Idade Média é representada pela igreja em Tiatira, na qual há a figura de Jezabel, mulher de Acabe, rei de Israel. Ela o incitava a fazer coisas terríveis. 1 Reis 21, 25, Apocalipse 2, 20 a 21. Esse é o símbolo do período mais escuro da história da igreja. Com esse capítulo da história, aprendemos que a igreja não pode perder sua essência, que é a palavra de Deus. Quando deixa de considerar a Bíblia, o cristão fica à mercê da influência maligna de Satanás, que o faz deixar de adorar o único digno de adoração, Cristo, o Senhor, e colocá-lo em pé de igualdade com outras pessoas ou coisas que nem sequer podem ser colocados ao lado dele. Atentemos para a história. Amém? Jesus é o Senhor.